como tema aqui dessa ministração, eu coloquei como Jesus muda o cenário da nossa vida. Então Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele realmente muda, né? Muda totalmente a nossa história, muda a nossa vida, muda mesmo o nosso cenário, né? Aquilo que parecia de uma certa forma, quando Jesus entra, Ele traz uma grande mudança, uma grande transformação. E foi justamente o que aconteceu nessa passagem, né? João capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim, olha: E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Então esse texto, como eu falei, bastante conhecido aí, creio que todos já ouviram falar algo sobre essa passagem, sobre esse texto. Aqui fala sobre uma festa, né? Uma festa lá em Caná da Galileia, uma festa de casamento que foi realizada ali naquela época, né? A cidade de Caná, né, da Galileia, como diz aqui, ela ficava mais ou menos cerca de uns 10 quilômetros, de 10 a 12 quilômetros próximo aí ao norte de Nazaré, só a nível de conhecimento, né? Não diz, né, nessa passagem que nós lemos, não diz exatamente de quem era a festa, né, qual era a pessoa que estava se casando ali naquele momento. Mas de repente poderia ser algum parente mesmo próximo de Jesus, alguém que fazia parte ali próximo da família dele mesmo, né? Ou de repente algum amigo da família. Mas a gente sabe que Jesus havia sido convidado para aquela festa. E naquela época as festas de casamento não são como é feita atualmente, né? Nos dias atuais, né? A gente quando casa normalmente, né? Tem pessoas que às vezes fazem ali a festa, por exemplo, fazem um casamento ali, a cerimônia na igreja, depois vão para um lugar, um buffet, coisa desse tipo, vão lá, faz a festa, dura ali apenas algumas horas, pronto, acabou, né? Já casou, já está tudo certo, já está festejado e tal, né? Mas naquela época não era dessa forma, naquela época era muito diferente, porque as festas de casamento, ela durava mais ou menos uma semana. Então assim, durante uma semana eles ficavam festejando ali aquele casório, né? Aquele casamento, então era muito diferente da época atual, né? E naquela época a festa de casamento, além de durar um certo tempo, as pessoas que eram convidadas para a festa, né, elas tinham que comer, elas tinham que se hospedar, elas tinham que ter ali toda aquela condição, aquele preparo, e a própria pessoa que fazia o casamento era responsável por aquelas pessoas, por aqueles convidados. Então você vê que existia ali uma grande responsabilidade ali naquela época, naquele casamento. E quando nós lemos aqui, no versículo 3, né, houve ali um acontecimento ali naquele momento que diz, aqui no versículo 3, que fala assim, olha, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, né, não tem vinho. Então Jesus havia sido convidado para aquela festa e a mãe de Jesus estava também junto ali naquela festa. E de repente, o vinho acabou. E o vinho, na verdade, era uma forma ali de uma bebida, né, que se tinha ali naquela época. Eu até anotei aqui, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade em relação a entender um pouco em relação a essa parte do vinho, ou mesmo da bebida, né, do que a Bíblia fala justamente sobre isso. Mas o vinho naquela época, ela fazia parte de uma cultura mesmo hebraica. Então as festas tinham a necessidade de ter ali aquele tipo de bebida. Por isso, quando o vinho acabava, era como se fosse uma falta de respeito ali com os convidados. Então, quando aconteceu a falta ali daquele vinho, as pessoas ficaram meio que desesperadas, e a própria mãe de Jesus viu ali aquela situação, que
que o vinho havia acabado, e ela entrou numa situação ali, entre aspas, também de desespero. Ela falou, poxa, mas ainda tem festa, o vinho acabou, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Então, e a gente vê que houve ali uma condição bem complicada ali naquela época. Mas para nós entendermos aí em relação à nossa própria vida, né, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, falam, não, mas naquela época tinha um vinho, tinha bebida e tudo mais. Então assim, existe essas dúvidas, né, em relação até à bebida, né, na Bíblia, né, bebida alcoólica. Mas uma coisa é certa, irmãos, a gente vive num tempo onde a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que as pessoas declaram contra a nossa vida, né, ou às vezes querem impor na nossa vida, né, a própria bebida alcoólica, né. Tem um versículo, né, assim, muito forte em relação a isso, em relação a qualquer tipo de bebida e tudo mais, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, eu até anotei ele, que diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Então a gente como cristão, né, a gente vê que tem muitas pessoas que utilizam essa própria referência, declarando que elas podem usufruir de bebidas alcoólicas, que não tem problema nenhum, mas a Bíblia ela é muito clara que a gente não deve se embriagar, né? Ou seja, a gente não deve tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, porque a gente sabe que qualquer bebida alcoólica, né, seja até de um teor pequeno, ela de uma certa forma acaba mexendo com a nossa estrutura. Então, por isso que a gente deve buscar o quê? Um fortalecimento no nosso espírito, buscar realmente a presença de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque as pessoas, quando se enchem da presença de Deus, elas ficam muitas vezes sem controlar a sua própria vida, mas é Deus que controla a vida delas. E a gente sabe, né, quem conhece de repente um pouquinho mais do lado espiritual, sabe que a própria bebida alcoólica, existem consagrações que são feitas, né, ao inimigo das nossas almas, a demônios mesmo, né? Então consagrações ali de bebidas que são feitas e que muitas vezes quando a gente ingere essa bebida, a gente coloca para dentro de nós, querendo ou não, né, no mundo espiritual a gente abre uma porta, abre um espaço para que esse inimigo das nossas almas, né, esse demônio mesmo, ele possa entrar e querer tomar a nossa vida e querer atrapalhar a nossa vida. Então por isso que é muito importante a gente tomar muito cuidado em relação a isso, de forma nenhuma a gente, usufruir de nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Até na Bíblia mesmo, na verdade, tem diversas passagens que falam em relação ao vinho, mas a gente sabe que a tradução da Bíblia, ela acaba gerando às vezes algumas dúvidas em relação a como era o vinho ou não, né? Mas a palavra original do vinho mesmo em grego quer dizer oinos, né? O oinos quer dizer vinho fermentado. Então, na verdade, tem até uma passagem logo no início onde Noé ele plantou a vinha e depois ele se embriagou com aquela vinha, e a própria palavra diz realmente que foi esse oinos, esse vinho fermentado, que trouxe isso sobre a vida dele. Ele se embriagou e fez coisas ali que não agradava a Deus. Então a gente sabe que a partir do momento que a gente se embriaga, que a gente realmente ingere algum tipo de bebida alcoólica, automaticamente a gente acaba tendo algumas atitudes que não é da vontade de Deus. Por isso é importante a gente não compactuar, não trazer isso para a nossa vida. Amém? Mas no versículo 4, continuando um pouquinho mais sobre a palavra, né, eu dei uma fugidinha aí, mas é importante a gente ter isso no nosso coração e buscar realmente fechar todo o espaço, toda a brecha, tudo aquilo que o inimigo queira lançar contra a nossa vida. A gente tem que se manter o quê? Firme e fiel com Deus. E a única forma de fazermos isso é nós tirarmos da nossa vida tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus. No versículo 4 diz assim, olha, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Olha que interessante, né? Jesus disse aí nesse versículo que a hora dele ainda não havia chegado. Mas aí eu pergunto para vocês, mas por que será que Jesus disse isso naquele momento? Qual foi o propósito de Jesus declarar isso? Que não era a hora dele de se manifestar naquele momento como Filho de Deus. Por que ele fez isso naquele momento? O que eu aprendo em relação a isso, a essa declaração, a essa condição que Jesus colocou ali naquele momento? Eu aprendo que Jesus ele tem a hora certa de se manifestar na minha vida e na sua vida. Então assim, existe o tempo certo de Deus na nossa vida, existe o tempo certo de Deus realizar aquilo que nós necessitamos. Naquele momento, Jesus enxergava que não era o tempo certo dele, na verdade, não era o tempo dele se manifestar como Filho de Deus.
porque era o início ali do ministério de Jesus. Na verdade, foi o primeiro milagre que Jesus fez ali naquela época, que é transformar essas águas em vinho. Então, não era ali o momento, na verdade, de Jesus ele se impor ali como Filho de Deus, assim quando Jesus ele entrou ali sobre Jerusalém, montado ali naquele burrinho e tudo mais, que a gente até falou sobre isso. Ali foi o momento dele se manifestar como Filho de Deus, mas agora não era o momento. Mas mesmo assim, Jesus foi lá e realizou um grande milagre. Então a gente tem que entender que até na nossa vida, Jesus ele tem a hora certa e o momento certo de manifestar na nossa vida, de realizar aquilo que nós precisamos, de liberar aquilo que nós precisamos. Uma coisa é certa, irmãos, Jesus ele nunca se adianta, né? E muito menos ele chega atrasado, né? As pessoas às vezes têm essa condição, né? Mas poxa, se Jesus tivesse chegado antes, de repente se as coisas não fossem desse jeito, será que poderia ser diferente? Mas não, irmãos, Jesus ele chega na hora certa, ele chega no momento certo, ele chega na condição certa. A Bíblia mesmo declara que nós nunca vamos carregar um fardo, né? Ou seja, um peso maior do que aquilo que nós podemos suportar. Olha que interessante isso. Você vê, né? Às vezes a gente está passando por uma aflição, uma dificuldade, às vezes a gente está passando por uma enfermidade, às vezes a gente está passando por uma opressão tão grande, uma dificuldade tão grande, e a gente acha que a gente não tem condição de suportar. Mas nós temos, irmãos. Ainda mais quando nós estamos agarrados em Deus. Ainda mais quando nós temos o Deus que nós servimos como referência da nossa vida, aquele que nós nos agarramos, aqueles que tem a cobertura sobre nós. Então, Deus ele sempre vai chegar na hora certa. Jesus ele sempre chega na hora certa, no momento certo. Jesus no momento certo, ele vai responder até as nossas orações, irmão. Né? Quantas vezes a gente vê às vezes pessoas orando, né, por semanas, por dias, por meses, por anos, muitas vezes, né, pedindo para que Deus venha realizar algo, venha fazer algo, para que as coisas venham acontecer, para que Deus venha abrir uma porta de emprego, muitas vezes, para que Deus venha trazer uma cura, uma libertação, uma restauração. Então, às vezes a gente ora e muitas vezes a gente não consegue enxergar Deus trabalhando. Mas eu quero falar para vocês que Deus está trabalhando, que você tem que acreditar nisso, que você tem que ter fé no seu coração, porque Deus ele chega na hora certa, Jesus ele chega na hora certa. Muitas vezes a hora de Jesus não é a nossa hora, né? A hora de Jesus não é a hora que nós queremos, é a hora que Ele quer. Então simplesmente a gente tem que crer e a gente tem que rasgar o nosso coração e deixar com que Ele se manifeste na nossa vida, né? O nosso tempo nem sempre é o tempo de Jesus, nem sempre, irmãos. Então muitas vezes a gente acha que o nosso tempo é esse, eu acho que Jesus deve fazer dessa forma e tal. Não, irmãos, fique em paz no seu coração, sabe? Acredite em Deus, confie em Deus, sabe? Tira essa angústia, né? Porque às vezes as pessoas, pelo fato de não ter conseguido às vezes resolver uma situação ou vencer alguma situação, muitas vezes a pessoa se sente ali angustiada, presa, né? Mas que você possa tirar isso do seu coração, amém? Não deixe com que a angústia venha fazer parte da sua vida, mas que você possa realmente estar livre e crendo que Deus vai entrar com a providência em nome de Jesus, amém? Olha o que acontece aqui no versículo 5, que diz assim, olha, e sua mãe disse aos serventes, né, fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui diz nesse verso, né, que a mãe de Jesus ele pede para que os empregados ali, os serventes ali, fizessem tudo aquilo que Jesus pedisse. Então a mãe de Jesus pediu, né, para que as pessoas fizessem aquilo que Jesus declarava. O que eu entendo em relação a essa atitude que Maria ali, que a mãe de Jesus teve naquela época? O que eu entendo? Isso é uma demonstração o quê? De confiança, não é verdade? Porque o que Maria fez? Ele confiou em Jesus. E a confiança era tão grande em Jesus que ela chegou ali para os empregados ali do casamento, para as pessoas que estavam organizando ali, e falou, olha, sabe de uma coisa? Tudo que meu filho falar, tudo que Jesus falar, vocês acatam e vocês colocam ali, vocês praticam, porque vai dar certo. Então isso é nós confiarmos. Agora eu pergunto para você aí que está assistindo aí essa ministração, você tem confiado em Jesus de verdade? Será que você tem acreditado em Jesus mesmo, ou você tem confiado nos seus conhecimentos? Não é? Porque às vezes as pessoas elas têm alguns conhecimentos, às vezes fazem alguns cursos,
às vezes estudam, às vezes, sabe, buscam orientações. A internet hoje em dia, ela tem tanta informação que às vezes a gente quer descobrir algo, a gente vai na internet, tenta procurar informação e às vezes quer resolver alguma situação com o conhecimento daquilo que nós aprendemos. Mas, irmãos, nós nunca podemos deixar de confiar em Deus, em confiar em Jesus, sabe? A gente nunca pode deixar com que o nosso conhecimento, a nossa estrutura física seja maior do que o Deus que eu e você servimos, amém? Mas que a gente possa ter essa confiança. Quem confia, irmãos, quem confia de verdade, não tem medo de até mesmo se lançar de verdade. Então, assim, se você confia em Jesus, se você acredita em Deus, se você realmente confia que Deus pode suprir a sua necessidade, que Deus é com você, que Deus é na sua casa, que Deus é no seu trabalho, se você tem realmente essa confiança, então se lance de verdade para Ele, sabe? Abra o seu coração de verdade, deixa Jesus entrar na sua vida de uma forma sobrenatural, sabe? Rasga o seu coração mesmo, irmãos. Rasgar o coração é realmente se humilhar, é se colocar na posição, é declarar, irmãos, que nós somos pecadores. Infelizmente nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos e nós temos que nos colocar nessa humilhação diante de Deus e declarar: olha, Senhor, mesmo que eu não sei nada, o Senhor conhece, o Senhor sabe de tudo, por isso eu confio e acredito em Ti. Então se lança de verdade. É igual o filho, né, irmão? Quem tem filho pequeno sabe, que muitas vezes eles não medem, as consequências, Se você pegar o seu filho pequenininho, e de repente pedir para ele saltar no seu colo ou pular em cima de você, ele nem vai medir esforço, irmão. Às vezes a distância é até grande, para ele saltar, mas a confiança, a confiança do filho é tão, é tão certeira que muitas vezes ele nem olha para isso, ele simplesmente salta e fica esperando você fazer o quê? Você pegar ele, você agarrar ele. E com Deus é a mesma coisa, irmãos. Então que você se lance de verdade, como um filho de verdade, aquele que se lança e fala: ó Jesus, me pega, ó Jesus, me segura agora, ó Jesus, me agarra agora, porque olha, a minha vida pertence a Ti, o meu coração pertence a Ti. Então isso é confiança, e Jesus quer que você se entregue de todo o coração a Ele, Não seja mais ou menos cristão, irmão. O que é o cristão? A própria palavra cristão, ela significa seguidores de Cristo, Então o cristão, é aquele que segue as doutrinas de Cristo, segue a palavra de Deus, segue a orientação de Deus. Então esse é o cristão. Então não seja um cristão mais ou menos, aquele cristão que está, como a gente fala, em cima do muro, Porque a gente sempre tem aprendido que o muro não pertence a Deus, mas ao inimigo. Então, a partir do momento que a gente ficar no meio do caminho, automaticamente a gente está dando liberdade para o inimigo atuar e trabalhar na nossa vida. Então, seja cristão de verdade, irmão. Seja crente, de verdade, Creia em Deus de verdade. Se lance, na presença de Deus de verdade. Olha o versículo 6, o que diz assim: e estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, diz a palavra. Então aqui nesse verso nos mostra que tinha ali algumas talhas, uns potes ali, de pedra, que eram usados para quê? Para a purificação dos judeus. Então existia um costume ali naquela época, que era o costume dessa purificação que está dizendo essa palavra, que eles entravam ali, todos que entravam em algum lugar que era considerado importante, porque o casamento era considerado uma festa muito importante. Então todos que entravam ali, sempre quando entrava, eles lavavam os seus pés e lavavam também as suas mãos. E isso não demonstrava simplesmente um ato de higiene ali, porque a gente sabe que naquela época lá em Israel, em Jerusalém, existia muito pó, muitas pedras, então muitas vezes eles estavam sujos ali fisicamente. Mas na verdade o ato de purificação não era simplesmente uma limpeza de uma estrutura física, mas era ligado a uma lei que havia sido determinado para que eles fizessem aquilo. Então era algo muito maior do que uma simples limpeza física. E aqui diz que tinha ali alguns potes, alguns estudos, até mesmo declaram que eram 6 potes, como de 6 talhas, de pedra, e cada um tinha mais ou menos uma capacidade de 100 litros em cada. Então dá mais ou menos uns 600 litros que cabiam ali de líquido ali sobre aqueles postes ali, E no versículo 7, olha o que aconteceu. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nos até em cima.
Então olha o que aconteceu, né? Jesus pede para que os empregados, os serviçais, pegassem aquelas pedras, aqueles 6 potes de pedra, que cabiam mais ou menos 100 litros em cada um, e ele pediu para que eles enchessem de água, né? E foi justamente o que eles fizeram, né? Então, naquele momento, irmãos, parecia até mesmo uma orientação muito absurda, não é verdade? Porque de repente Jesus do nada chega e fala: olha, pega ali aqueles potes e vai lá e enche de água até o topo, pode-se dizer ali, né? Até a tampa ali, né? Parecia uma orientação meio que sem lógica, sem noção. Poxa, mas uma coisa estranha, né? Para que Jesus fez aquilo, né? Então parecia algo realmente muito absurdo, né? Até mesmo os serviçais ali, os empregados, eles poderiam até ter questionado Jesus ali, né? Até ter falado: ah, mas a gente está precisando de vinho, e por que você quer que a gente, né? Por que você quer que a gente coloque água, se na verdade o que está faltando é vinho, né? Então eles poderiam ter questionado isso, né? Eles não questionaram, mas eles poderiam, porque na lógica era justamente isso. Eles teriam que encher de vinho. Se era para encher porque faltava bebida, tinha que ser de vinho, né? Mas o que a gente aprende em relação a isso, né? Que Jesus, ele simplesmente tem o controle de tudo e de todas as situações. Nós precisamos somente obedecer às orientações de Jesus para a nossa vida, porque foi o que eles fizeram, né? Eles simplesmente obedeceram, né? Jesus fez algo fora de qualquer raciocínio lógico. Não existia um raciocínio lógico naquilo que Jesus fazia. E Jesus, ele se manifesta de forma sobrenatural, tá? De forma sobrenatural, né? Como o milagre, na verdade, irmãos. O que é o milagre? O milagre é algo que é realizado, algo que acontece de forma sobrenatural. Então, muitas vezes, irmãos, a gente não precisa entender o trabalhar de Jesus. Muitas vezes a gente não precisa entender a forma que Jesus fala ou as orientações que Deus lança sobre a nossa vida. O nosso papel como cristão é simplesmente obedecer ao nosso Mestre, obedecer a Jesus. Esse princípio, irmãos, da obediência em toda a Bíblia, em diversas passagens, irmãos, desde o Antigo até o Novo Testamento, em diversas passagens, né, nos fala justamente nessa questão de obedecer, obedecer, obedecer. Então, assim, a gente tem que saber que é muito importante, irmãos, nós obedecemos a palavra de Deus, obedecemos as orientações de Deus, né, a gente obedecer até mesmo às nossas lideranças. Isso também é muito importante, porque a gente sabe que a Bíblia mesmo diz que toda liderança ela é constituída por Deus. Então muitas vezes Deus, ele ministra a liderança para que a liderança possa trazer orientação às outras pessoas. Então, assim, esse princípio da obediência é algo que, se nós praticarmos, nós viveremos grandes milagres em nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim como aconteceu um grande milagre, assim como aconteceu através de uma obediência daqueles servos, né? Eu creio que, se nós obedecermos a palavra de Deus, os milagres alcançarão a nossa vida em nome de Jesus, amém? Então não fique preso no seu natural, irmão. Não fique preso no seu natural, no seu raciocínio lógico, mas viva o sobrenatural, porque é isso que Deus tem para a sua vida, que você possa viver algo extremo, sabe? Algo totalmente diferente do natural, que é justamente o sobrenatural. Viver o sobrenatural é colocar a nossa fé em ação, é nós colocarmos a nossa fé para funcionar mesmo, irmãos. A Bíblia mesmo diz para nós fazermos isso, porque lá está declarado, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente não colocar a nossa fé em ação, automaticamente a gente não agrada a Deus, sabe? A gente não agrada o coração de Deus. Então, viver o sobrenatural é isso, colocar a fé em ação, é acreditar, mesmo que a gente não esteja enxergando, que você possa acreditar, sabe? Que os seus olhos possam estar além da sua dificuldade, do seu problema, além, sabe, daquilo que você acha como algum tipo de impedimento, mas que você possa enxergar além, em nome de Jesus, amém? Versículo 8 declara assim, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E foi o que os servos fizeram ali, e eles levaram. Então Jesus pede para eles levarem ao mestre-sala. O mestre-sala, que diz aqui, era a pessoa que era encarregada ali daquela festa, sabe? Era o responsável ali daquela festa. Então Jesus pediu para que eles pegassem aquelas talhas, enchessem de água até o topo, e depois iam ali, pegavam ali aquela água, aquilo que estava dentro ali daquela talha, e levassem ali até aquele encarregado da festa. E foi o que eles fizeram. Aí no versículo 9 e 10
Diz assim, olha, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Então você vê o que aconteceu aqui, né? O encarregado da festa, ele provou ali aquela água, né? Mas na verdade não era mais uma água, era um vinho ali. Então ele provou ali aquilo e ele reconhece que aquele vinho ele era muito superior ao vinho que ele havia servido primeiro, né? Então houve ali realmente um grande milagre, né? Por isso, né, não sabemos, né, até mesmo a Bíblia não diz, né, em que hora, que momento que a água ela foi transformada em vinho, né? Se ela foi quando colocaram ali a água naqueles jarros, ou se ela se transformou em vinho quando tiraram a água e levaram ali até o mestre-sala, né? A Bíblia ela não relata detalhes em relação a isso, né? O que a gente entende, o que a gente sabe é que realmente foi um milagre. Isso é bem claro, irmãos, que Jesus ele realizou um grande milagre, né? E aquele milagre, irmãos, ele aconteceu através de uma ordem de Jesus, através de uma ordem, ou seja, através de uma palavra de liberação de Jesus. Olha só, né? Através de uma palavra, né? Jesus liberou uma palavra e através daquela palavra, pode-se dizer uma palavra profética, uma palavra de milagre, aquilo aconteceu, um milagre aconteceu, irmãos. Então, a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus ela é capaz de produzir milagres na minha vida e na sua vida. Amém? Que você possa acreditar nisso, que a Bíblia, a palavra de Deus, que as orientações de Deus, ela produz milagres. Ela produz o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sabe? Quando nós começamos a viver os princípios de Deus, o princípio da palavra de Deus, as coisas começam a acontecer de forma sobrenatural, né? Eu tenho certeza que muitos aqui, né, já viveram isso, sabe? Já viveram coisas que naturalmente não podiam acontecer, coisas que eles não conseguiam até mesmo resolver, né? Situações que não conseguiam ali resolver, e muitas vezes quando Jesus entrou, quando Deus entrou, quando a palavra de Deus entrou, houve ali a transformação, houve a bênção, houve o milagre, houve a restauração, a mudança. Então que você possa crer em nome de Jesus, né? Ele não precisou de uvas, irmãos, porque o vinho, né, ele vem da onde, irmãos? Vem da uva, não é isso? Né? Então na Bíblia não diz que Jesus pediu para eles irem ali até uma vinha, né, colher uma quantidade de uvas ali e processar aquelas uvas e fazer todo aquele processo, não, irmãos, não foi isso que aconteceu. Não precisou de uvas para fazer o vinho, né, virar um vinho ali extraordinário, pode-se dizer assim, né, um vinho ali sobrenatural, mas só precisou de uma palavra, irmão. A palavra foi liberada e o milagre aconteceu, amém? Então, em nome de Jesus, que Deus possa realizar grande milagre na sua vida, que aquilo que você tem como projeto, como sonho, como objetivo, né, que possa realmente receber essa liberação de Deus sobre a sua vida, que você possa receber esse milagre de Deus sobre a sua vida, né? Eu libero essa palavra em nome de Jesus para que você possa viver grandes milagres, grandes realizações, que o poder de Deus se estabeleça sobre a sua casa, sobre a sua vida, né? Que você possa viver grandes realizações na presença de Deus, né? Creia na palavra de Deus, né? E receba aí o seu milagre em nome de Jesus, amém? Então a palavra, né, ela falou justamente sobre isso, né? Que a gente possa crer, sabe, nesse milagre, como eu coloquei aqui como tema, né? Que Jesus ele venha mudar o cenário, né, da minha vida e da sua vida, né? Então aquilo que você necessita, né, se entregue em Deus de verdade, né? Coloque aí na presença de Deus para que você possa viver esse milagre de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém?